Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, pessoal, a gente trouxe fundos imobiliários para agosto. O que a gente faz aqui, turma? A gente pega um compilado da carteira dos analistas, né? Não é uma recomendação, mas eles podem fazer isso. E estudam muito, a gente pega várias carteiras das quais a gente confia e vamos estudar os fundos imobiliários através dos nossos RIs, né, turma, que está aberto. O que aconteceu? Vamos falar um pouquinho do cenário esse último mês agora. A gente viu uma queda da taxa Selic, não foi uma queda absurda, mas a gente viu uma queda para 14%, pessoal. E aí atrai mais também os olhos dos investidores e dos analistas para carteiras posicionadas diferentes. E, aliás, tem um fundo imobiliário aqui que está valendo muito a pena, que é um fundo muito bom, e aí eles vão olhar com uma postura diferente. Opa, caiu aqui a taxa Selic, vamos olhar, vamos continuar vendo os fundos, mas a gente sabe que nós vivemos aí num cenário agora de eleições, um cenário que pode ser volátil. Então, o que eles fazem? Como a gente pode atravessar momentos de estabilidade, ainda tem muito para encher o carrinho para muitas pessoas, mesmo assim a gente vai apostar, né? A gente vai colocar uma carteira mais defensiva, mais segura de fundos imobiliários. Essa é a posição da maior parte dos analistas. Tá bom, turma? A gente continua com a inflação alta, a taxa Selic ainda alta. Então, sim, a bolsa tá barata, na minha opinião. Sim, vocês sabem que eu tenho um perfil mais arrojado. Então, tem fundo imobiliário que, para mim, tá quase de graça. E entrega muito, tá bom, turma? Mas aí é uma questão de estudo também. Então, turma, aqui a gente não vai olhar só dividend yield, mas a gente vai trazer um fundo, por exemplo, que foi muito falado, que paga um bom dividend yield. E aproveita, fica aqui também, que tem um presente muito legal para você, turma. Eu sempre encho o saco da galera, eu falo, dá um presente para os seguidores. Para você que está aí, meu amor, estudar melhor e estar mais atento ao mercado, tá bom? Aí de 2026. Tem muito chão ainda, não parece, mas tem muito chão, muita coisa pode acontecer, tá certo? E já comenta aqui embaixo, compartilha aqui embaixo comigo, da onde você está vendo esse vídeo, tá bom? Coloca aqui, compartilha mesmo, que eu vejo tudo, eu comento, eu respondo. Da onde você está vendo esse vídeo? Aliás, tem pessoas que são muito fiéis ao canal. E qual o seu nome? E fica aqui com a gente, esse vídeo é muito importante. Turma, vamos lá. O primeiro fundo, sem enrolação, que a gente vai falar aqui, é o HGLG 11. Turma, esse fundo ele está sendo visto e falado por quê, turma? Primeiro, ele é um baita fundo, né? O Grupo Pátria vem fazendo uma excelente gestão. Ele é um fundo que historicamente vai muito bem. Ele é aquele que paga o maior dividendo? Não é, né, turma? Não é aquele, tem outros que pagam muito mais. Mas 12 meses consecutivos ele vem pagando R$ 1,10 por cota. E isso é muito positivo, né? O HGLG11 ele é considerado um dos maiores, se não o melhor fundo de galpões para muitas pessoas. Agora, o que ele fez? Ele fez a incorporação, né? Saiu aí a notícia relevante do LVBI 11 e de todos os fundos da Brookfield. E aí o que acontece, pessoal? Tem dois caminhos que os analistas vão olhar, mas isso não impede, não deixa que os fundamentos desse fundo sejam excelentes, que a gente vai falar aqui. Foram pago aí as incorporações, né? Muitas incorporações, as coisas que eles fizeram, as novas atitudes com cotas. E aí o que acontece? Aumenta o número de cotas no mercado, entende? Então isso, no curto prazo, pode espremer o valor da cota, porque aumenta o número de cotas. E aí a gente pode ver uma pressão no valor da cota. É verdade? Sim. Só que a gente sempre avalia a longo prazo. E a gestão do HGLG também. Se eles incorporam, se de fato isso aqui dá certo, pessoal, amplia muito a escala, mas amplia muito as novas possibilidades desse fundo e mais, deixa ele maior, o mais gigante de todos, pessoal. Então, veja, no curto prazo, pressiona, a gente fala, meu Deus, e agora? O HGLG, ele é um ótimo fundo, na minha opinião, um dos queridinhos da minha carteira. Não é recomendação. Mas, pessoal, ele tem uma qualidade operacional, faz uma gestão muito boa, como eu falei, tem exposição grande no IFIX, ou seja, representa uma boa parte ali da bolsa, tem liquidez, tem muitos investidores que gostam muito do HGLG11, então a gente vê que ele é um dos principais fundos de logística, né? Agora, veja, se o HGLG11 fizer essas aquisições
tudo der certo, lógico que não é de um dia para o outro, e que eu acredito que vai, na minha visão, ele vai se tornar o maior fundo de tijolo do mercado. E isso vai ampliar escala e vai fazer ele se valorizar, né, pessoal? Vai ter possibilidade de venda, vai ter uma possibilidade de reciclagem do portfólio, às vezes olhando ali outros galpões que ele tem, que ele quer. Então, vamos falar um pouquinho aqui. A gente vê aqui no Investidor 10, olha lá, a cotação hoje está R$ 147,01. Ó, o dividend nos últimos 12 meses também nada mal, que é isento de IR, 9% no bolso, todos os meses ganhando ali aluguel. E olha o PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial. Gente, dificílimo a gente encontrar o HGLG em 0,88. Quase nunca ele está abaixo de 1. Por quê? Por ser um fundo muito bom. Ele está em 0,88. Para mim, esse fundo em 0,88 está quase de graça. De verdade, pessoal. Para mim, Carol. Olha a liquidez dele, 14 milhões. A gente vê assim, 14,58 aqui, né? Isso aqui, pessoal, tem muita negociação. Né? Eu gosto acima de 1 milhão. Imagina, 14 milhões. E a gente vê, mesmo ele barato, ele está subindo. Por quê? Justamente porque o mercado está precificando o futuro dele. Então está subindo aqui 5,11%. O valor da cota, pessoal, hoje a gente vê R$ 147 aproximadamente. Mas por ele ser um fundo muito bom, de excelente gestão, na minha opinião, tá? A gente falaria que pelo valor de patrimônio, porque todo fundo tem um patrimônio, deveria valer aqui R$ 166,60. Então veja, tá descontado. A gente vê aqui, ó, olha só o valor patrimonial desse fundo, 7,60 bilhões de reais. É muito dinheiro, tem sim suporte, tem de onde tirar, tem reserva, não está fazendo um passo gigante ali, né, se perdendo de forma alguma. Está fazendo novas aquisições e vendo novas possibilidades. Pessoal, olha lá o que a gente vê aqui de novo, né? Vamos continuar. Ele está no segmento de galpões, segmento indústria. A gente vê uma taxa, para mim, de administração baixa, 0,60% ao ano, uma vacância física baixa, na minha opinião, também, 3,10%. E aí a gente vê aqui, como eu falei, né, o último rendimento, olha lá, 1,17%, no último, né, do mês. Então, pagando bem por cota, 1,17%. Agora, pessoal, e é isso que a gente tem que avaliar também aqui, né? Esse desconto, ele só se torna interessante se a carteira continuar apresentando o quê? Qualidade e geração de receita. Eu acredito que a capacidade desse fundo de geração de receita vai continuar. Eu não tenho nada de ruim para apontar no HGLG11. Olha o que a gente vê aqui, né, pessoal? Tem 42 imóveis, 186 locatários, ou seja, é multimóvel, tem bons galpões, tem bastante, né, inquilino, isso traz uma tranquilidade. A gente vê assim, ó, aqui o OLI, quando a gente fala, é o contrato, tá? Aproximadamente os contratos vencem aí em 4,3 anos. A vacância física, 3,1%, como a gente falou, e a financeira, 2%. 2% é mínimo, quer dizer, não está inadimplente, passando problemas, nada disso. Tá tudo certo, tá? Então, turma, acontece que a gente vê aqui, se a gente continuar vendo os dividendos, foi aquilo que eu falei. Ah, Carol, mas ele não é aquele que paga, nossa, 15, 14, 13, né, por cento de dividendo. Não, mas ele tem consistência. Isso é importante para investir. Quando a gente investe, a gente fala em consistência. Não adianta pagar 12 hoje e daqui a um ano pagar 5, entende? Então, historicamente, ele mostra consistência. E isso aqui é muito importante para o investidor. E o investidor vê isso, né? Vê essa tese. Então, e aí você vê isso com desconto, você fala, opa, tem algo aqui acontecendo. Mas o que está acontecendo? Ele está olhando novas aquisições. Não é nada de problema com inquilinos e nada disso. Então, a gente tem que saber diferenciar isso muito bem. Ele teve um crescimento com quem? Com o Mercado Livre, que é um inquilino muito grande, pessoal. A gente vê o Mercado Livre gigantesco, sabe mudar tecnologicamente, sabe inovar, entrega rápido. Então, cresceu aqui, fizeram aí no destaque do mês uma conclusão da assinatura do contrato BTS, que era do Mercado Livre, para o ativo HGLG Itupeva, tá? Então, fizeram essa conclusão importante. E aí, turma, essa gestão, ela vem desenvolvendo novos ativos. Aí é que a gente entra com esse destaque, que a gente viu no RI, a gente leu direitinho ali, completo, uma assinatura de um contrato com o Mercado Livre. Isso aqui foi muito importante. Também esse empreendimento, ele vai ter 52,2 mil metros quadrados. Então já
ajuda e tanto mais ainda o HGLG. Pessoal, a gente vê aqui, né, os próximos passos, segundo semestre aqui de 2026, o Renanzinho colocou para nós, a incorporação do LVBI e fundos, que também a gente está falando que não é novidade, né, fundos Brookfield, todo mundo está muito atento aí no mercado, e ele está passando por um importante processo de crescimento. Eu acredito que é um grande processo de crescimento, né, turma? Agora, isso faz gerar, Carol, eu fico desesperado, porque eu tenho um HGLG e eu vi que a cotação caiu. Por quê? Porque se aumenta as cotas, né, foram pagos aí aquisições com cotas, aumenta. Só que ele é um fundo, meu Deus do céu, se isso aqui dá certo daqui um tempo, ele vai ficar gigantesco. Não vejo nenhum motivo para vender nenhuma cota do HGLG. Pelo contrário, eu vou comprar. Por quê? Porque é por confiança, por credibilidade que o fundo apresenta. Pessoal, essa escolha faz sentido na carteira dos analistas, que aliás está em muitas carteiras? Sim, por quê? O que eles veem no mercado? Ó, a gente sabe que vai pressionar, né, um pouquinho ali a cota no momento presente talvez, mas a gente sabe, turma, que lá na frente, o mercado precificando um futuro, ele fala, opa, mas isso aqui pode dar muito certo. E a gente confia no HGLG. Então tá na carteira, tá com desconto aproximadamente ali de 12%, um fundo bom. Aí o pessoal fala, os investidores, analistas, eles olham, quem olha é o mercado. Na verdade, os analistas estão avaliando ali também. Que pode ser uma das maiores oportunidades, sim, logísticas aí da Bolsa de Valores, abaixo de um grande valor patrimonial. Tá certo, pessoal? Agora, eu quero falar aqui com você, antes de continuar o próximo fundo, que eu sei que muitos de vocês têm e se preocupam, eu trouxe um presente para vocês, turma. Gratuitamente, a gente trouxe um guia para você saber aonde investir em 2026, como é que está o cenário, para você se basear. É importante que você saiba como é que eu vou andar daqui para frente. E detalhe, esse guia que é gratuito, pessoal, onde investir em 2026, vai trazer para você as melhores oportunidades em FIIs, ações, renda fixa por analistas muito experientes, vai trazer para você potenciais de valorização, que muitas vezes vocês perguntam, vai trazer para vocês também alocações de carteira de acordo com o seu perfil, porque afinal de contas, turma, cada um tem o seu perfil de investidor e tá tudo bem, tá tudo certo, tá, gente? Tem uma análise especial ali de riscos, volatilidade devido ao ano eleitoral. Então, tudo isso você vai ter, pessoal, esse guia baixa. Tá aqui na descrição do vídeo, baixa o guia, é gratuito. Vai estudar, veja lá o que grandes analistas estão falando aqui, são grandes, olha, os maiores analistas. Então, vai lá embaixo, já clica no link gratuitamente, vem aqui no QR Code e baixa o teu guia e leia. Pegue esse seu tempo útil, que vai valer muito a pena. Tá bom, turma? Olha só, pessoal, a gente vai falar do nosso próximo fundo, que também está em muitas carteiras, que é o Gari 11. Muita gente ficou preocupado, né, pelo que aconteceu ali do Grupo Pão de Açúcar, e as pessoas ficaram com medo. Mas ele está, sim, na carteira de muitos analistas. Por quê? Eles falam de uma renda previsível, verdade, o Gari continua pagando, e gestão ativa, o portfólio deles. A gestão do Gari 11, a gente conheceu inclusive os gestores, eles estão atentos aos movimentos, tá, gente? É uma gestão boa, eficiente. A gente sempre procura saber quem são os gestores, justamente para entender quais são as alocações que eles estão fazendo. Então, turma, tem previsibilidade sim na receita, tá pagando normal. A maior parte dos imóveis deles tem contratos longos, que é importante, tem garantia. Por quê? Se um contrato vence daqui a um ano, é muito pior do que se vencer daqui 10, 15. E o GAR, ele tem contratos longos com garantias robustas. Ou seja, o inquilino sai, mas opa, vem cá, você não vai sair de graça não. A gente tem aqui também uma multa para você, tá certo? Então, turma, vem fazendo um processo de reciclagem, né? Vem se mexendo aí, venda, né, de alguns imóveis para gerar lucro, para também reduzir ali dívidas se tiver algum problema e abrir espaço também para novas aquisições. Então, essa escolha dos analistas, segundo os analistas, traz 3 pontos: contratos previsíveis, dividendos elevados, que ainda continuam, e uma gestão também ativa que busca gerar valor, comprando e vendendo imóveis aí ao longo do ciclo. Então vamos dar uma olhadinha aqui na cotação. Ó. Uma cota hoje, R$ 8,13, base 10, com R$ 8,00 você já vira ali o cotista desse fundo imobiliário. Ele continua, né, nos últimos 12 meses pagou 12,22% de dividendo, quando a gente fala yield, né, ali.
que é 12 meses, últimos 12 meses, o PVP mostrando um desconto de zero, né? Olha que estava maior o desconto, tá em 0,89, 11%. Tem uma liquidez, pessoal, tem muita gente posicionada no Gary 11, tá? Mais de 1 milhão. 9 milhões aqui a liquidez diária. Então, a gente vê que é uma liquidez alta, não tá acima de 1 milhão. E, embora ele tenha caído, ele tá subindo de levinho, aos poucos, 1,50% aí nos últimos 12 meses. O valor da cota, pessoal, que é uma função que o investidor 10 aqui traz para nós, que é muito boa, é hoje a gente falou 8,13, 8,14, varia um pouquinho ali. Só que o valor patrimonial por cota, perante todo o valor, né, que o Gary 11 tem, do patrimônio, como eu expliquei, seria justo que fosse 9,19 o valor da cota. Então ainda está com desconto de aproximadamente ali 11%, mas assim como nos outros fundos que a gente fala, pessoal, não é só o desconto sozinho, né? A questão é saber sobre o portfólio, sobre a previsibilidade dos contratos. E como a gente falou que eles têm contratos longos, isso também coloca o Gary 11 no radar, porque é importante a gente ter contratos maiores, isso deixa o investidor mais seguro, mais tranquilo. Pô, tem um contrato ali pagando mês a mês, né? E seria muito ruim e é muito difícil, pessoal, você mudar toda a logística de um fundo, de galpão, até para as empresas, porque exige uma... Nossa, é que nem mudar de casa, né? Exige uma grande mudança às vezes. Então não é tão simples sair de um galpão e ir para o outro de repente. Ele tem uma carteira híbrida. O que a gente fala híbrida e previsível, né? Híbrida é quando ele investe em setores diferentes. A gente vê que ele é um fundo de tijolo, ele está ali, investe em segmentos de renda urbana, que é super importante, que a gente utiliza bastante, mercado, por exemplo, e logística, né? E tem uma participação também menor em escritórios. Olha só, ele tem o Pão de Açúcar? Tem, mas ele também tem MRV, ele tem Mercado Livre como inquilino, ele tem Carrefour, então ele tem grandes inquilinos também, pessoal, e contratos longos. 94% da receita do Gary 11, turma, está vinculada justamente a contratos aí aproximadamente quase 10 anos. Então, veja, bastante tempo, né? A gente vê aqui, ó, o Renanzinho vai pôr aqui pra gente, tem 33 imóveis, prazo de aluguel, como eu falei, 9, quase 10 anos ali, tem 11 inquilinos high grade, ou seja, bons inquilinos, e tá em 15 estados do Brasil, né? A vacância, volta para cá, a vacância física e financeira do fundo, turma, tá em 0%. Isso é excelente, tá todo ocupado e financeiramente ele também está tudo ok, tá bom? Claro, né? A gente tá de olho sempre no que está acontecendo no Gary 11. Não vejam desespero, não vendi, não mexi, não estou comprando, não estou comprando, mas também não vendi e não mexi na carteira, deixei ele lá. Olha lá o que a gente vê, né? A tipologia dos imóveis, a gente vê renda urbana, logística, ó, escritório, tá vendo que eu falei? Por cores, bem diversificado, tá vendo? Tem Almanara, tem Carrefour, Três Corações, MRV. Então a gente vê aqui, o que a gente vê que está em cidades estratégicas, São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Atibaia, um lugar gostoso, Atibaia para descansar ali, Campo Grande, Maceió, Goiânia, Maringá e Maceió. Ai, Maceió, também te amo demais. E aí a gente vê a posição aqui dos inquilinos, né? Tem Mercado Livre 2%, tem aqui, ó, Almanara, eu gosto demais do Almanara também, tem aqui, ó, Carrefour, e aí a gente vê os estados, a maior parte sim, 61% em renda urbana, como a gente vê aqui em cima, onde o Rê está pondo a seta, 31% em logística, 8% em escritório. Logo embaixo a gente vê, como eu falei, os estados, né, como é diversificado, está em vários estados. Aqui logo embaixo a gente também vê os inquilinos. E embaixo os contratos atípico, quer dizer longo, e os típicos menores ali em 6%. Tá bom, turma? Depois a gente continua vendo também os dividendos. Olha só, a gente vê aqui no Investidor 10, olha lá, o atual, 12,22%, e olha que é linear, né? Ele continua pagando. Aliás, mais do que no ano passado, por exemplo. Ele teve uma média em 5 anos de 10,77%. Então, a barra azul que mostra os dividendos mostra que ele está linear. Ele continua pagando. Ou seja, não tem nenhum desespero que mostre que o fundo não está pagando, acabou, quebrou, nada disso. Tá tudo bem. Por isso que eu falei aqui no outro vídeo que a gente falou do Gary, calma, respira. Talvez seja um momento ali. O mercado vai esperar novas notícias e estão vindo. E a gente espera que o Gary e todos os outros fundos consigam aí e sigam muito bem.
fez venda de imóveis, teve um lucro de 186 milhões, né, pessoal? Teve ali, envolveu 5 lojas do Atacadão, 3 imóveis do Grupo Mateus e 2 ativos logísticos, né? Teve uma venda ali de 10 imóveis para um fundo imobiliário que é administrado pela RISA. Então, fez vendas. Essas vendas geraram ali 804 milhões, ou seja, dá para talvez pensar ali numa reciclagem de portfólio, dá também para você pagar dívidas, né, baixar a alavancagem. Então essa é uma estrutura importante quando a gente precisa vender imóvel. Vende bons imóveis? Às vezes vende para comprar até melhores ou então para segurar a caixa se necessário. Então, pessoal, tá nessa escolha. Faz sentido para os analistas, como a gente falou, né? A gente traz todo esse estudo completo, turma. E por isso que a gente fala, são 5, 6 horas, muitas vezes, de roteiro, para a gente trazer informações muito completas. Eu já peço também o seu like, meu amor, como gratidão. Se você gosta aqui do canal, gosta da gente, do conteúdo, dá o seu like, que vai ajudar bastante a gente aqui. Já vê aqui, confere também se você está inscrito ou inscrita, porque o YouTube às vezes dá uma mudada no algoritmo. Então já vê se você está inscrito ou inscrita, dá o seu like e compartilha com a galera esse vídeo que é importante. A escolha faz sentido, pessoal? Sim, porque eles falam da previsibilidade, dividendos altos, né? E também de contratos longos, tá? Vacância zerada. Então, faz sentido um desconto de 11%, e aí, para os analistas, para o mercado, olhar para o futuro faz sentido. E aí nós vamos para o nosso próximo e último ativo. Aliás, faz o seguinte também, comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber, porque teve muita gente preocupada e nós falamos muito, foi muito bem esse vídeo. Você investe no Gari 11? Você tem um Gari 11 na carteira? Porque ele é um fundo base 10 e muitas pessoas têm, e a liquidez grande. Você tem o Gari 11? Comenta aqui comigo. Carol tem o Gari 11 na carteira, mas compartilha, vem aqui e compartilha. Turma, a gente vai falar de um fundo que eu particularmente não invisto, fui estudar a fundo, que eu vi que estava sendo muito recomendado, que é o Canip 11. Por que ele está sendo indicado? Porque ele é um fundo de papel, os CRIs indexados ali, a maioria para um perfil defensivo, à inflação. Então, ele aplica em CRIs, e aí quando a gente vê que ele é predominantemente indexado a IPCA, os CRIs, isso protege a gente, né? É importante você ter uma proteção contra a inflação. Então, essa tese é proteção de inflação, diversificação dos papéis, que tem qualidade, e a qualidade de crédito. Isso aqui, qualidade de crédito, é muito importante. Os credores têm que ser bons, né, turma? Porque, de repente, você vai lá, faz uma dívida, mas o credor não é bom. E não é isso que acontece com esse fundo. Hoje a cota está R$ 89,85, pagou dividendo nos últimos 12 meses de 11,36%, um bom dividendo. PVP para papel a gente leva muito à risca, né? Lembra? Abaixo de 0,97, uma excelente liquidez também, 13,61, tá bom? Tem um valor grande patrimonial, 7,37 bilhões é bastante dinheiro. E atualmente a gente vê aqui um PVP descontado de 0,97, um desconto próximo aí de 3%, falando, né, perante o valor patrimonial. É uma proposta diferente. Eu não conheci esse fundo, confesso que eu não tenho esse fundo na carteira. Nesse fundo, o que os analistas eles falam? Que o foco não é comprar imóvel abaixo do valor patrimonial. A principal atração da carteira é a rentabilidade de crédito, credores bons e proteção contra a inflação. E aí a gente vê aqui, ó, como é que ele gera renda. Olha só, ele tem cota no mercado em 30 de 6 de 2026, R$ 92,50. Ele tem cotistas aqui, ó, 72.890. Ele tem uma média diária de liquidez grande, ou seja, tem bastante cota no mercado, e a taxa média do fundo IPCA mais 10,75% ao ano, alto, né, pessoal? A gente vê uma taxa média alta aqui. Então, pessoal, esses títulos, eles costumam pagar a inflação do período mais uma taxa fixa. Isso traz segurança, por quê? Porque se já tem a taxa fixa mais a inflação, então você protege a sua carteira. É importante a gente proteger a carteira da inflação, principalmente aqui no Brasil, turma, a gente tem uma inflação alta e que a gente continua vendo ela alta. Diminuiu em alguns meses? Diminuiu, mas ainda alta, e vamos avaliar como é que ela vai ficar, né? A carteira a gente vê aqui, o Renanzinho vai pôr para nós, ó, alocação 98,2% do patrimônio líquido, ó, a gente vê até o setor residencial, a gente vê aqui, ó, escritórios, logístico, a maior parte em shoppings, né? E a alocação por indexador, a gente vê aqui uma parte menor,
em atrelado a indexador Selic, e a maior parte, como eu falei, em IPCA. E por que ele é considerado mais defensivo? Primeiro, bons credores. Ele tem ali, ó, você está me devendo, então você vai pôr um imóvel tendo uma garantia. Isso protege o fundo, né? Você tem que ter um imóvel. Tem cessão de recebíveis, isso é importante. Tem reserva, tem fundos de reserva. Isso também é importante, tem que ter reserva. Ou para acontecer alguma coisa, eu protejo aqui, né? E obrigação financeira para os devedores. Os devedores, pessoal, quando eles vão ver isso aqui, parece que é besteira, mas a gente vê que é bastante coisa para cumprir. Então eles entram sabendo assim, ó, esses CRIs, ó, tem garantias, a gente investe nos CRIs, mas a gente também vai pôr boas garantias para a gente se proteger. E é por isso que os analistas estão falando muito dele, tá? Quando a gente vê aqui embaixo, pessoal, aqui os dividendos pelo investidor 10, o rendimento dele também depende da inflação, né? Essas barras azuis aqui dos dividendos mostram variações, porque a gente tem uma inflação às vezes maior, uma inflação às vezes menor, mas de um modo geral a inflação ela tende no Brasil ali a ser 5%, não é muito baixa, a gente já sabe disso, né, turma? Pagou aproximadamente 11,36% ali nos últimos 12 meses, próximo da média de 5 anos, que é 11,77%. E aí, turma, a gente vê aqui, segundo o relatório, a gente também foi abrir para ver, os resultados do fundo eles carregam aproximadamente uma defasagem de 2 meses. Por quê? Porque os rendimentos, pessoal, como eu falei, dependem da inflação. Então, os apurados em junho, por exemplo, eles foram beneficiados porque a gente teve ali um aumento do IPCA, né? Eles foram, como junho, a gente teve uma leitura mais elevada do IPCA comparada a abril e maio. Então, isso está no relatório e a gente sabe que o IPCA pode variar ali um pouquinho e ele depende disso. Mas, por outro lado, pessoal, uma leitura de baixa inflação também aparece ali nos dividendos. Apareceu muito? Não, não apareceu muito, né, turma? A gente viu aqui falando ali comparado nos 5 anos. A gente vê aqui, também importante no relatório, novas operações, né? Teve movimentações aqui na carteira. Aqui a gente vê no mês do relatório, o fundo investiu 26,8 milhões em novas operações ligadas a Acreditas e a Galeria, e esses CRIs foram contratados com taxas próximas boas a IPCA mais 9,6% ao ano e possuem estrutura de alienação fiduciária de dinheiro e subordinação. Carol, mas essa escolha faz sentido? Eu não tenho esse fundo, tá, turma? Não é recomendação, a gente traz aqui carteiras, analistas. Mas para eles isso traz, porque em defesa, justamente por causa da inflação, né? Em defesa de que uma grande assimetria ali de preço, tá mais baseada nisso. Então esse fundo ele possui ali 7,37 bilhões, que é bastante. Tem diversificação dos credores, tem uma boa liquidez e tem uma carteira que atrelada, como eu disse, a maior parte da IPCA defende a carteira, né? Dá menos risco ali, defende, tem um foco em operações de menor risco também. Isso é bom, né? Não vou alocar em operações de muito risco. Então, pessoal, para agosto a gente trouxe essas recomendações dos analistas. Tem outros fundos, tantos quanto, na minha opinião, dá para encher o carrinho ainda, tem bons fundos imobiliários, mas é o que eu falo, né, turma? Tem que ter cuidado, avaliar o fundo, avaliar o seu perfil, sempre com calma, estudar o que o fundo faz, a gestão, porque você está entregando dinheiro para alguém cuidar, e isso é muito importante. Tá bom, pessoal? E comenta aqui embaixo, você investe no GARI 11? Esse eu quero saber, porque tem muita gente aqui que queria saber, a gente trouxe informações em outro vídeo. Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, turma? E eu sempre falo, independente de político, eleições, o Brasil, a gente vai continuar investindo. Seja como for, pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, tá certo? Voa Brasil, pessoal, eu sempre falo, ó, quem investe futuro agradece, não gasta dinheiro à toa. O principal, né, turma? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.